Nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Você não é um objeto descartável. Você é uma morada sagrada. Se Deus, ele valoriza o templo, nós também devemos valorizar. Jesus is Ela é formada em odontologia, fez 2 pós-graduação, cristã e agora recentemente atleta. O nome dela é Jéssica Foligno. Jéssica, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja bem-vinda ao podcast Tem Crente na Mesa. Obrigada, Maju. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E vamos lá falar sobre saúde bucal. Vamos lá falar sobre sorrisos, autoestima, Sim. como que isso impacta no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Então, se você já chegou aqui nesse podcast, já aproveita para compartilhar esse podcast nas suas redes sociais, no grupo da família, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e olha, já pega o papel e a caneta, porque eu já tô aqui com o meu papel e a caneta para poder anotar tudo que a Jéssica vai compartilhar com a gente. Jéssica, você completou mais ou menos 10 anos de carreira como dentista. Sim. E ao longo desses 10 anos, antes mesmo um pouquinho de começar a carreira, o processo de escolher esse curso foi simples? Já era algo que estava dentro de você? Foi intuitivo? Como que você chegou na odontologia? Então, desde os meus 3 aninhos, eu nunca tinha ido ao dentista. E nos meus 3 anos, eu já logo... Meu foco era dente. Você gostava? Eu gostava. Eu lembro como minha avó ficava ali na rede, deitada, durante a tarde, depois do almoço, assim. Eu ia lá, abria a boca dela, ficar mexendo nos dentes. E eu nunca tinha ido no dentista. Nunca tinha. E ela virou e falou assim pra minha mãe, essa menina um dia vai ser dentista. Olha aí. Minha mãe falou assim, profetizou. não vai não. E o tempo foi passando. Você foi crescendo, tomando força. Sim. Minha mãe me levou no dentista, tive alguns traumas na infância com o dentista, mas depois minha mãe levou eu em outro profissional e aí então eu me apaixonei. Eu acho que todo mundo passou por algum tipo de trauma em questão de dentista, né? É difícil realmente você encontrar hoje profissionais que são responsáveis, que fazem aquilo por amor, que têm dedicação. Sim. Mas vamos deixar esse tópico para depois. Eu vou até anotar aqui, porque depois a gente vai falar sobre isso. Mas você estava falando da sua mãe, o que tem a sua mãe? Ela foi uma peça importante nessa decisão? Ela te apoiou logo de cara? Não, ela imaginou que eu não seguiria essa profissão. Entendi. Foi então que meu pai, quando eu completei uns 15 anos, estava lá, chegando ali no ensino médio, meu pai virou e falou assim, minha filha, você tem certeza do que você vai seguir? Eu, sim, eu quero ser dentista. Nossa, e isso é muito... O que a Jéssica tá compartilhando aqui, gente, vamos fazer uma pausa aqui, porque realmente é muito difícil você hoje virar para um adolescente com 15 anos e ele ter certeza do que ele quer fazer. Não é para qualquer um, não, porque hoje, com tantas oportunidades, com marketing, com essa vasta opção de trabalho, cada vez mais difícil a gente ter certeza daquilo que a gente quer realmente fazer. Parabéns, viu? Você se destacou nisso. E vamos lá, continua falando. Então, meu pai tentou tirar isso da minha cabeça. Nossa, sério? Pra ver se realmente era aquilo que eu queria. Tava te provando. Ele fez isso realmente pra me provar. Ah, entendi. Então, ele falou, minha filha, faz medicina. Até para piloto de avião, meu pai falou, por que você não faz um cursinho para ser piloto de avião? Sério? Eu falei assim, não, pai, não quero isso não. Te Medicina e para ser veterinária também. Eu falei assim, pai, não é isso que eu quero, porque eu sempre gostei, né, de animais, gostei muito, tenho animais, amo, mas não era aquilo. Eu falei assim, não, pai, eu quero fazer odontologia. Foi então que eu entrei na faculdade com 17 anos. Nossa. Com 17 anos eu entrei na faculdade. E são 10 anos. Não são 10 dias. Jéssica, ao longo dessa trajetória, vamos falar um pouquinho sobre isso? Nesses 10 anos ali, atendendo, cuidando de pessoas, da saúde bucal, teve algum caso que te emociona até hoje, quando você lembra? De alguém que você atendeu, que às vezes realmente chegou ali no seu consultório uma situação muito difícil, muito precária, e quando você se prontificou ali para cuidar daquela pessoa e devolver o sorriso para ela, tem algum caso que você lembra? Tem vários, Maju, vários casos emocionantes, que paciente sai de lá chorando, chorando de alegria. Chorando porque é uma transformação, né? A gente transforma vidas, né? Através de sorriso. Eu sempre falo essa frase, a gente transforma vidas através de sorrisos.
E o pessoal já diz, né, que o sorriso é a janela da alma. Vamos começar a falar sobre isso, sobre o cuidar do outro. Jéssica, pelo que eu te conheço, fora, né, dos estudos ali no dia a dia, você é uma pessoa que ama cuidar do outro. E pelo que você me contou do início da sua trajetória, que era algo que você já tinha certeza muito antes. Eu tenho, assim, pra mim, que isso daí é algo que vai além do seu querer, do seu desejo. Eu acho que é o propósito que Deus tem na sua vida, de você cuidar de outras pessoas. Sim. Porque o sorriso, né, ele demonstra muitas coisas. Sim. Ele demonstra, muitas das vezes, aquele sorriso meia boca, aquele sorriso meio assim, né? As pessoas, e hoje, na geração que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão por aparência, né? Às vezes as pessoas estão ali rindo, brincando, interagindo, mas quando estão sozinhos, entram em um poço, né, de tristeza, de profunda tristeza. Então, assim, você acredita que o sorriso, ele traz de volta essa alegria, essa questão de viver novamente de forma intensa e verdadeira? Com certeza. Com certeza. O sorriso transforma tudo. Tudo. Você chega na rua, de repente você pega um desconhecido aí. Você olha assim pra ele, dá um sorriso, ele vai te retribuir, pode ter certeza. É instantâneo, né, parece? É desse jeito. E até mesmo quando você tá numa situação de saia justa, né? Ou quando a pessoa tá muito ali irritada por causa de questões do dia que não deram certo, mas se você chega ali com um sorriso alegre, muda quebra completamente aquela o pessoa ambiente. totalmente. Sim. É verdade. Jéssica, agora falando sobre a questão do sorriso, mas também na questão do relacionamento. Você acha que o sorriso ele impacta na questão do relacionamento, principalmente entre casais? A questão não só do sorriso, mas da saúde bucal em si. Sim. Tanto do sorriso quanto da saúde bucal completa. Impacta e muito, muito mesmo. Você tem algum caso para você compartilhar com a gente? Sim, temos diversos casos, né? Um caso que impactou bastante, último agora recente, foi uma esposa que me procurou, já é paciente minha, antiga. Ela virou e falou assim: olha, meu marido precisa vir a você urgente, porque o caso dele, só Deus. Ele não sorri, ele tem muito mau hálito e acaba que isso, né? A gente atrapalha ali. Eu fico constrangida de falar isso para ele e ele também, e acredito que ele também sinta a mesma coisa, né? Sente o cheiro. Foi então que a gente marcamos pro marido dela uma consulta e fomos identificar, não era problema bucal, era problema estomacal. Olha só, e era muito além então de que só ali, Sim, né, na saúde da boca em si. sim. Ele também precisava, sim, de tratamento bucal. Sim. Tinha alguns tratamentos que fizemos, mas o estomacal precisava ser tratado. Então, foi aí que a gente encaminhamos ele. E olha só, como que a gente acha que às vezes é só por questão de descuidado. É claro que tem casos que é por causa de descuidado, que as pessoas às vezes não escovam os dentes com constância. Você é melhor do que ninguém para falar isso, né? A questão do uso do fio dental ali, que eu tenho certeza que às vezes você que tá aí de casa não usa fio dental, né? Quando tá ali no momento de higienizar a boca. Falando nisso, faz o seguinte, olha, manda esse vídeo aqui lá no grupo da família, nas suas redes sociais, para aquele amigo que não cuida tão bem assim da boca. Não é indireta não, gente, mas é por causa de saúde. Sim, é saúde. A gente tá falando aqui de saúde. Então, como a Jéssica acabou de falar, às vezes é um problema que vai muito além da boca. Muito além. Às vezes a pessoa tá realmente passando algum problema e precisa cuidar. E a boca é o primeiro sinal que tá dando ali que tem uma coisa errada. Algo errado. Então faz o seguinte, compartilha lá, se inscreve no canal se não ainda não se inscreveu. E ó, pega papel e caneta aí, porque tá vendo que tem muita coisa boa vindo aí, hein? Sim. Jéssica, agora vamos aqui. Essa parte da saúde bucal, a gente falou sobre o sorriso, a importância dele, mas por que, na sua opinião, as pessoas deixam tão de lado essa parte do nosso corpo, que é a boca em si? Então, muitas pessoas dão prioridade a outros afazeres, né? Às vezes esquecem um pouquinho delas. Muitas mães também priorizam mais seus filhos, acaba deixando ela para último. Sim. Acontece muito lá, eu quero tratar primeiro o meu filho é minha prioridade, depois eu trato de mim.
E sempre vai ficando para trás, né? Sempre vai ficando para trás. Acho que isso é um comportamento da grande massa das mulheres. Sim. Né? Que é sempre priorizar, vou falar até aqui, priorizar o outro. Aí entra filho, às vezes é o marido, às vezes é a mãe, o pai, e ela mesma vai ficando para trás. Para depois. Né? Vai ficando para depois. Então você acredita que é por causa disso que muitas das vezes a gente deixa de cuidar, porque assim como o cabelo, assim como a unha, assim como às vezes uma roupa que você precisa, alguma coisa que você precisa, a boca também tem que ter uma prioridade, Sim. Tem que ser prioridade. Então a gente percebe esse comportamento, acho que faz parte mais de quem é mulher, né? De sempre deixar de lado a nossa saúde, nosso bem-estar, cuidar da gente, para priorizar às vezes um filho, um marido, uma mãe, né? É verdade. Até sempre o outro, mas nunca a gente. Eu vou te fazer uma pergunta, porque eu quero que você traga a sua opinião profissional. É inteligente fazer essa troca? Sempre priorizar outras pessoas e deixar a gente em segundo plano? Não, não é. Até porque você deve se priorizar. Quem irá cuidar dos seus filhos, da sua família? E a saúde não é somente bucal, saúde em geral. Exatamente. E a gente consegue entender que, por exemplo, se eu sempre cuido do outro e nunca cuido de mim, a gente tem essa péssima forma de ver as coisas, de acreditar, na verdade, que se eu não fizer, ninguém faz. Quem te disse? Quem te disse? Não, mas se eu não for lá, se eu não fizer, se eu não tomar a frente... E é por isso que eu acredito que esse é um comportamento das mulheres sobre sempre priorizar o outro e nunca a si mesmo, por acreditarem, se elas não fizerem, né, ninguém vai fazer. Mas só que, como a Jéssica acabou de dizer, nosso corpo não é uma máquina. Se a gente não cuidar, se a gente não se exercitar, se a gente não fizer ir ao médico e fizer os procedimentos necessários, a gente não vai só parar, a gente vai morrer. E aí o outro fica aí curtindo a vida, vivendo a vida, e você que estava pensando que nada iria funcionar porque se você não fizer, nada anda, nada funciona, vai estar doente, acamada, enquanto as pessoas vão estar vivendo. E a saúde bucal é uma porta de entrada, né? Se você não cuida ali da sua saúde bucal, pode evoluir para um problema maior. Sim. Como eu te falei. Sim, da do questão, caso, sim, estomacal. E fora a questão também de dentes infeccionados. Pode levar até óbito. Olha só. Tem casos de óbito de dente infeccionado. Nossa. Pessoas que não tratam e vai passando o tempo. E essa bactéria vai para a corrente sanguínea, chega ao coração e causa o óbito. E é muito sério isso que a gente tá falando. É muito sério. E a gente acha que é bobeira, não. Porque vai muito além do que só escovar os dentes e passar o fio dental. Tem que ter uma constância num profissional, num dentista, para estar avaliando, para estar acompanhando ali as suas necessidades. Que como você mesmo disse, pode evoluir para uma coisa muito mais grave. Uma coisa muito mais profunda, né? E ali é a porta de entrada. Deixa eu te perguntar, cuidar da saúde bucal, ou melhor, prevenir, doenças, é caro? Claro que não. Claro que não. Eu sempre falo, faça periodicamente limpeza a cada 6 meses, até porque de 6 em 6 meses a gente avalia o paciente completo para ver se tem alguma cárie, algum dente ali que precisa fazer algum canal ou um retratamento de canal, o que está acontecendo ali, o que aconteceu durante esses 6 meses. A gente tira radiografias. Então, é uma prevenção que a gente faz. Caro é mesmo você deixar de lado, olha, não tô nem aí, vou procurar só quando sentir dor. É desse jeito, só quando sentir dor. E quando sente a dor, o problema é mais grave do que você pensou. E às vezes nem tem solução mais, né? E às vezes nem tem solução mais, Maju. É tirar extração e implante. O que ainda mais é severo em questão do corpo em si, né? Sim. Jéssica, lá no início do programa a gente falou um pouquinho de como que você chegou na sua profissão. E eu até disse aqui pra você que eu acredito que tem uma causa maior, que é a questão do propósito de Deus na sua vida. Me fala um pouquinho da sua fé, me fala um pouquinho como que é a sua vida de oração, da sua busca ao Senhor. Você é uma pessoa muito de luz, mas eu quero que as pessoas também conheçam você. Uma pessoa super amorosa. Gente, tá aqui uma pessoa que
respeita o próximo, que é educadíssima e que ama o que faz. Que é a sua trajetória cristã, como tudo começou e como que isso impacta como profissional e se destacando e fazendo com que você se destaque, né, desses profissionais que nós temos na nossa região. Me fala um pouquinho como começou a sua fé. Então, começou com meus 3 anos de idade. Bem nova. Bem nova, onde meus pais começaram a ir a uma igreja e aí logo assim se identificaram com a igreja e estamos até hoje. Então foi ali que eu tive o meu primeiro contato com Deus. Que legal, né? É muito importante a criança ter esse Sim, impacto, esse momento, essa comunhão, pertencendo a uma comunidade, né, principalmente cristã, aonde ela vai ter ali, construir, moldar os seus princípios. É muito importante de verdade. Eu acho que é por isso que você é essa profissional que hoje a gente tem aqui, que é dedicada, que é responsável e é tão atenciosa. Seus pacientes percebem essa diferença percebem. quando chega lá no seu consultório? Percebem. Tem paciente que falam assim: ai, doutora, eu queria ficar aqui. Ai, meu Tem Deus. paciente que só vai pra conversar. Ai, Ju. não acredito. Tô falando sério. Eu falo que dentista é psicólogo também. Sério? Tem paciente que só vai pra conversar. Ai, doutora, cheguei aqui, trouxe um bolinho pra senhora, lembrei da Não senhora. acredito, Jéssica. Desse Que jeito. legal. Porque a gente lá, a gente trabalha com acolhimento, a gente trabalha com carinho, Com respeito, com né? respeito. E isso é muito importante. Ainda mais, como eu te falei lá no começo, por conta de traumas, muito bem traumatizados. Sim. Então, a gente acolhe aqueles pacientes, trata da melhor forma possível, oferece o melhor tratamento. E isso é maravilhoso. Sensacional, Jéssica. Deus abençoe o seu trabalho. Amém. Que você continue cada vez mais alcançando mais e mais pessoas. E olha só, se você ainda não foi no dentista nesse ano de 2025, corre porque ainda dá tempo. Uma grande oportunidade aqui para você é a doutora Jéssica, profissional excelente, confiável. A gente vai deixar todas as informações aqui para você contatá-la e ver aí como que funciona para cuidar da sua saúde bucal. Mas calma que a gente ainda não terminou esse episódio. Jéssica, biblicamente, nós temos pontos de referência sobre o autocuidado? Sim, eu trouxe aqui a Bíblia, na carta de Paulo aos 1 Coríntios. Vou até pedir para você ler aqui. Capítulo 6, versículo 19 e 20. Tá. Então, 1 Coríntios 6, 19 e 20, isso? Isso. Tá, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, o que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, como diz aí na Bíblia, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se ele é templo do Espírito Santo, a nossa boca é a porta de entrada. Sim. A gente tem que cuidar do nosso templo. Tem que cuidar. E prevenir também, né? Fazer as ações necessárias para que a gente possa estar ali sempre zelando. Até porque, Sim. né, gente? Imagina, você ali conversando com um irmão ou conversando com uma pessoa que está desviada do caminho ou fazendo um apelo e tá com aquele mau hálito. Ninguém aguenta, gente. Pelo amor de Deus. É verdade. Né? Tem que estar ali. E temos que cuidar preparado. com zelo. Sim, sim. Cuidar da boca, cuidar da alimentação. Nossa, isso influencia, Jéssica, a alimentação? Sim. Tem alimentos que, por exemplo, alimentos que a gente come em excesso, por exemplo, que podem prejudicar a nossa saúde bucal? Com certeza. Com certeza. Causar até desgastes no dente. Que isso, Jéssica? Alimentos ácidos. Nossa, não acredito. Sim. Tipo abacaxi, limão. Limão. Gente. Se comer com excesso, vai causar um grande prejuízo. Nossa, olha só, hein? Tá aí, ó. Fica ligada. Cadê o papel e a caneta para você anotar isso? Então, eu não sabia disso, que prejudica. Agora, falando aqui sobre a questão do atletismo. Você agora está atleta, corredora. Sim. Como está sendo essa experiência de correr, né? Participando até mesmo de corridas profissionais. Como que está sendo essa experiência? Porque antes você não corria, agora está correndo. Não corria. Desse jeito. Eu fui pela indicação de uma amiga que começou a correr e ela me chamou. Falei assim, para que eu vou correr? Não vejo graça nisso. Ela, vamos comigo. Aí acabou que eu fui, fiz uma aula experimental,
Gostei, primeiro dia, né, a perna, coitada de mim, desse jeito. Falei assim, que graça que tá vendo nisso aqui. E aí foi passando o tempo. Fazendo e eu ali. fui fazendo, falei assim, não vou desistir. Porque na primeira vez que eu fui, eu vi que era eu com a minha mente, eu comigo mesma. Nossa. E eu tinha um ponto de início e eu tinha um ponto... Alto desafio. É um alto desafio. Cara. E um ponto de chegada. Então, é você ali com sua mente, você trabalhando sua mente o tempo inteiro. E isso para mim tem sido muito bom mesmo. Porque eu penso assim, quando você trata de algo que é externo, né? Você tá dando conta do que você vê, você às vezes pode conseguir locomover ou afastar. Agora, quando é aqui, sim, como é que faz? Não tem como você desligar e ligar. Não. E aí, aquela constância. Sim. Deu vontade de desistir? Deu vontade de desistir. Mas aí, por conta da respiração também. E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo. A respiração, como que a gente faz. Não é chegar e correr. É você respeitar, saber respeitar também seu corpo. É um preparo, conhecer né? o seu corpo. É um preparo. E os limites do seu corpo. Isso Porque eu aí. acredito que no primeiro dia você não correu lá os seus 4 quilômetros. Não. Né? Então, assim, é um processo que você vai conquistando mediante ao seu esforço, a sua dedicação, a sua confiança naquilo. Qual foi a corrida que você fez mais longa? A mais longa até o momento foi 8 km. 8 km. É. Mas peraí, quanto tempo você já tá correndo? Tem uns 6 meses. E você já fez 8 km? Sim. Meu Deus. Eu não consigo fazer 1 km. Mas é aquilo, né? Eu vou até o limite do meu corpo. Eu não fico forçando. Entendi. Eu vou até o limite, até onde eu sei que dá pra ir. Mas é sempre bom a gente alcançar mais um pouquinho, ir alcançando, Se desafiando, né? Isso aí. E deixa eu te perguntar, olhando pra Jéssica antes da corrida e pra Jéssica agora, você acreditava que você conseguiria correr algum dia 8 km? Não mesmo. E muitas pessoas falaram para mim, antes da prova, você não vai conseguir. Não acredito. Falando sério. Eu falei assim, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Cara, gente. E a prova passou tão rápido, que eu mesma, quando eu olhei o placar lá, que coloca, né, o tempo de corrida, eu fiquei assim... E foi quanto tempo? Não acredito. Quanto não tempo acredito. você fez? Eu fiz em 1 hora e 16 minutos. 8 km e... Pra mim, foi ótimo. Meu filho, Pode alguns corredores aí que já estão lá na frente falar assim, eu faço em 35 minutos ou menos 8 km. Pode ter. Filha, pra mim é muito, porque eu faria em 3 dias e algumas horas ali. Mas é tudo uma evolução. Não é chegar e correr assim. É respeitar o processo. É respeitar, com certeza. E aí, qual é a próxima meta? Quantos kms agora você pretende fazer depois dessa prova aí que foi? Colocar mais uns 2 em 10. Gente, determinada. Só uns 2 em. Calando a boca do muito povo que falou que você não ia conseguir. Desse jeito. E a determinação, eu acho que é muito sobre isso. Quando você quer conquistar alguma coisa, e é o que a gente acabou de ler, sobre a questão de nós sermos templo e morada do Espírito Santo. Não é só por uma estética, porque isso é uma consequência. Você adotar, fazer esse esporte ou qualquer outro esporte que você queira fazer, Sim. A estética de ter um corpo mais saudável, mais magro, é uma consequência dessa constância de não parar, de não desistir. É verdade. Não é isso? E você, cuidando do seu corpo, você está cuidando do templo do Espírito Santo. Proporcionando uma Jéssica mais saudável, uma Jéssica mais disposta, porque eu acredito que essas são não os benefícios, né? De estar mais disposta a partir do momento que você faz um esporte. E a corrida exige muito, não é? Exige bastante. Você chega assim, morrendo na linha de chegada. É desse jeito. E aí eu vi que você postou esses dias nas redes sociais que tem uns negocinhos que você toma. Pra repor. Aquilo é o quê? Pra repor o quê? Sais minerais? O que é? Sim, aquele ali é um líquido que te dá mais energia ali durante a corrida. E eu vi que você também falou que esse líquido
por exemplo, no que pode causar cárie se você, por exemplo, tomar e não enxaguar a boca, não é isso? Sim. Você pode explicar um pouco melhor? Sim, esse líquido, ele tem na composição ácidos, tem açúcares. E ele é para repor os sais, né? Que você vai... Isso. É isso? É para dar mais força. Entendi. Ali. Então, acaba que, se ficar ali na boca durante a corrida... Então, quando o corredor, ele ingere esse líquido, o que acontece? Com o tempo que ele vai correndo, a boca, ela tende a ficar seca. Isso é normal. E o ambiente seco é propício para bactérias, formação ali da cárie. Entendi. Então, quando finalizar ali de tomar, tem que jogar uma aguinha, colocar uma aguinha na boca. Fazer tipo um gagarejo. Um bochechozinho. Bochecho, né? Pra tirar aqueles resíduos dali. Tá vendo aí? Agora eu te dei o motivo pra você compartilhar esse vídeo aqui com aquele amigo que corre. Gente, eu não sabia disso. Eu vi você postando na rede social um pouquinho sobre isso, mas eu fiquei assim, gente, eu não sabia que esse líquidozinho que a gente toma ali, se a gente não fizer esse bochecho depois, pode dar cárie. Pega agora o link desse vídeo, compartilha lá no grupo da família, na rede social e pergunta assim, ó, você sabia disso? Quero ver o que as pessoas vão falar sobre isso. Jéssica, sensacional. Porque é algo novo e as pessoas não se atentam a sim, isso. Sim. Jéssica, o nosso tema é sorriso e a autoestima. A gente falou aqui sobre a sua história, como tudo começou, a sua trajetória de mais de 10 anos, não é isso? Isso. Como dentista, cuidando dos pacientes, tratando da saúde bucal das pessoas, falando aqui também do seu chamado, do propósito. Gente, é muita história aqui dentro dessa menina, que é tão pequenininha e meiga. Mas a gente teria que ter um outro podcast só pra continuar esse bate-papo, que foi muito bom, gente. Eu tenho certeza que a Jéssica tem mais e mais conteúdos pra compartilhar com a gente, histórias de muitos pacientes, hein? Voltar aqui pra contar as histórias engraçadas. Tem muitas. Os perrengues. Tem muitas. Mas agora chegou a hora do presentinho. Cadê a equipe? A equipe vai trazer um presentinho aqui pra você, Jéssica. Pra te agradecer. Jéssica, muito obrigada, por ter participado, por ter aceitado o convite, minha amiga. Que lindo. Muito obrigada de verdade. Eu tenho certeza que quem tá aí assistindo pegou muitos insights, pegou muitos conselhos bons que vai ser aplicado no dia a dia. Jéssica, se fosse para você deixar uma mensagem para quem está do outro lado da telinha, pode ser da parte profissional, espiritual, o que você falaria para essa pessoa? Então, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Você não é um objeto descartável. Você é uma morada sagrada. Se Deus, ele valoriza o templo, nós também devemos valorizá-lo. Perfeito! Aproveita e se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, lá no grupo da família. Jéssica, muito obrigada por ter participado. Por nada, eu que agradeço. Viu? De verdade, agregou muito aqui para nossa audiência. E aproveita, comenta aqui embaixo se você quer ver a Jéssica aqui novamente no nosso podcast Tem Crente na Mesa. Jesus is